Vamos lá então? Digam e aí, galera? Tudo bem? Me digam, a gente foi até o Cruz e Souza e o Alfonso Guimarães. Eu coloquei as mais importantes obras do Cruz e Souza, Missal, Broquéis, Faróis. Nós lemos um poema dele, O Assinalado, e, se não me engano, me digam, me confirmem, se a gente viu o poema Esmalha, do Alfonso Guimarães. Então, a gente fechou o simbolismo e cantamos a musiquinha do simbolismo do Harry Styles. Foi isso? Foi isso? Vejam aí, vocês lembram da musiquinha? Vamos lá. Vamos começar, então, em ritmo de festa. Vamos começar cantando. Aham, vai. É isso. Bora. Querem começar cantando? Podemos começar cantando? Pode ser? Pode ser? Uma boa pedida? Vamos aí. E com essa musiquinha, a gente encerra o simbolismo e começamos o pré-modernismo hoje, tá? Que é o conteúdo seguinte, o primeiro conteúdo do século XX. Canta comigo aí então, vai lá. 1, 2, 3. Sinestesias, sonho e misticismo, mais que a lógica, o som, vago e mistério, esse é o simbolismo, sublimar e sugestão. No Brasil, underground, cruz, faróis, mais broquéis e o missal, consoantes, aliteração, assonância, o que repete é a vogal, vai. Sons santos são sim, poemas tão musi, temas espírito, Cruz e Souza Guimarães. Sons santos são sim, poemas tão musi, temas espírito, Cruz e Souza Guimarães. Começo. Sinestesias, sonho e misticismo, mais que a lógica, o som, vago e mistério, esse é o simbolismo, sublimar e sugestão. Vem! No Brasil, consoantes, aliteras, assonância, o que repete é a... Vem! Sons santos são sim, de novo, sons santos são sim, esmalha, enlouquece, a alma sobe aos céus e o corpo dela desce. Sinestesias, pianinho. Sinestesias, sonho e misticismo, mais que a lógica, o som, vago e mistério, esse é o simbolismo, cruz, faróis, mais broquéis e o missal, vai. Sons santos são sim, sons santos são sim, pra acabar. Esmalha, enlouquece, a alma sobe aos céus e o corpo dela desce ao mar. Última, vai. Esmalha, enlouquece, a alma sobe aos céus e o corpo dela desce ao mar. Sons santos são sinais. Palmas pra vocês, galera. Cantaram bem. Lindinhos. Fechou, galera? É isso. Foi o simbolismo, pessoal. Vamos adiante. Vamos agora para o pré-modernismo, pessoal, que é a primeira estética do século XX. Beleza? Chegamos finalmente no século XX, cara. Se você der uma olhadinha aí em tudo que você aprendeu desde do primeiro ano, cara, ó, a gente passou pelo 500, 1500, beleza?
quinhentismo, passamos pelo barroco, 1600, passamos pelo arcadismo, 1700, aí passamos pelo romantismo, 1830 até 1880, aí fomos para realismo, naturalismo e parnasianismo, 1881 a 1893, e simbolismo, 1893 até 1902. E agora chegamos no século XX, pré-modernismo. Nós, então, passamos por 4 séculos de literatura e desembocamos agora em 1902. 1902 a 1922, que é quando vai começar a modernidade, a Semana de Arte Moderna. Beleza? E qual que é a primeira coisa que você tem que saber sobre o pré-modernismo? É que é uma escola falsa. Escola falsa. Se você quiser, uma pseudo-escola. Por quê? Porque até agora, não sei se você percebeu, mas todos os nomes que eu falei aqui agora, que você estudou comigo, são nomes auto-admitidos, autodenominados. Os românticos diziam, eu sou romântico. Se você fosse lá conversar com o José de Alencar e perguntasse, pô, cara, por que você é romântico? Ele ia falar, sou romântico por causa disso. Se você fosse agora fazer uma viagem no tempo e fosse perguntar pro pré-modernismo, escola falsa, pseudo-escola, por que você não vem pra cá? Venham mais pra cá. Não querem vir pra cá, sentar aqui mais pertinho? Se você fosse lá falar com o Olavo Bilac, acho que eu jogo pra você, não fique braba, é só um convite. Eu queria saber qual é a data aí. 1902 a 1922. Aí, cara, se você chegasse lá no Olavo Bilac, você ia perguntar pra ele, por que você é parnasiano? Ele ia falar, sou parnasiano por causa disso. E se você fosse falar com o Cruz de Souza, por que sou simbolista? Ele ia falar, sou simbolista por causa daquilo. Vocês estão me acompanhando? Falem pra mim. Esses nomes também eram, portanto, autodenominados, ou no máximo, o cara era chamado e acabava admitindo esse nome. Por exemplo, barroco, né? Barroco não foi o nome que os caras quiseram, mas começaram a chamar eles de barroco, tudo bem, eu sou um artista barroco. Enfim, esse nome de pré-modernismo é um nome falso, por quê? Como é que eu vou me autodenominar uma coisa pré-algo que ainda não aconteceu? Tá entendendo? Se você chegasse agora lá em 1910 e fosse perguntar, Monteiro Lobato, por que você é pré-modernista? Ele fala assim, pré o quê? Não tem como o cara se classificar pré alguma coisa que ainda não aconteceu. Então esse nome de pré-modernismo, ele é dado posteriormente. É uma classificação a posteriori. Coloca aí então, classificação posterior. Passadas algumas décadas, literato, um estudioso, foi lá e carimbou. Esses caras são os pré-modernistas. E esses autores, inclusive, eram autores dispersos. Beleza? Diferentemente dos parnasianos, que eram amigos, tá ligado? Olavo Bilac era brother do Alberto de Oliveira. Quase casou com a irmã dele, tá ligado? O Cruz de Souza era brother do Alfonso Guimarães, era um brother, tá ligado? Esses pré-modernistas estavam em lugares diferentes, fazendo coisas diferentes. Sobre temas diferentes, autores dispersos. Nem se conheciam. Quem dirá serem amigos. Então, escola falsa, classificação posterior, autores dispersos, mas que tinham uma coisa em comum. O que eles tinham em comum? Em comum.
para serem classificados de pré-modernistas. Né? Só o fato de ter escrito entre 1902 e 1922, não, isso seria muito pouco. Né? Todos eles vão ter em comum o quê? Uma visão crítica da realidade nacional, da realidade brasileira. Pô, Joãozinho, mas aí, ó, fala pra mim aí, ó, aqui tem uma dificuldade. Por que eu tenho uma dificuldade aqui? Porque visão crítica da realidade brasileira, quem tinha também? Os realistas, os naturalistas. Então, qual que é a diferença entre realista e naturalista? Inclusive, estão aqui, ó. Ei. Pode colocar aqui, inclusive. Coloca alguma outra coisa aqui, ó. Né? Aqui, ó, nesse momento aqui, eu tenho o quê? Né? Uma confluência de estilos. Confluência de estilos. Confluência de estilos. Por quê? Porque estava todo mundo vivo aqui, cara. Quem que estava vivo aqui? Chuta. De 1902 a 1922. Quem que estava vivo? Chuta. De escritor, que nós estudamos agora. Chuta. No começo do ano aqui agora. No final do ano passado. Chuta, quem estava vivo? Isso é fácil, né, cara? Pô, fala aí pra mim aí, acabamos de estudar. Os caras que nós estudamos aí agora, por último. O Olavo Bilac estava vivo. Estava vivo, ele morreu em 1914, se não me engano. Fala pra mim, quem estava mais vivo também? Acabamos de estudar o cara aí. Ele era pobre, miserável, ninguém reconhecia ele, mas estava vivo. Cruz de Souza. Morreu em 1900 e alguma coisa ali, 1912, uma coisa assim. Quem que está vivo também? Chuta. O mais importante escritor brasileiro de todos os tempos. Tenho tatuado no braço, fundador da Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis, morreu em 1908, está vivo aqui. Quem que tá vivo aqui também, velho? O autor naturalista que vocês viram no final do ano passado, o Aloysio Azevedo, do Curtiço. Tá todo mundo, cipate até uns Highlander do romantismo vivo aqui, mano. Entendeu? Tá ligado? Highlander não? Tá ligado, Wesley? Highlander, aqueles caras que eram de vida eterna, entendeu? Os guerreiros que... Who wants to live forever? Trilha sonora do Queen, cara. Filmaço, lá dos anos, sei lá quanto, cara. Mas tá todo mundo vivo, cara. Ó, vem cá. Realistas, beleza, parnasianos, beleza, parnasianos, simbolistas, entendeu? Tá todo mundo vivo aqui, velho, simbolistas, naturalistas, cipate até uns românticos ainda vivos, velho, uns Highlander, uns de vida eterna, tá ligado, velho? Naturalistas, todo mundo vivo. Portanto, o pré-modernismo, né, cara, é essa fase, de transição, beleza? Tá, mas eu não respondi a pergunta ainda. Vamos lá. Qual que é a pergunta? Se os pré-modernistas são aqueles que fazem uma visão crítica da realidade nacional, da realidade brasileira, qual a diferença entre os pré-modernistas e os naturalistas, que também faziam uma visão crítica lá no Curtiço? Qual a diferença entre os pré-modernistas e os realistas, como Machado de Assis, que também faziam uma crítica à sociedade? Fala pra mim aí, ó. Qual que? Tá esquisito isso. Então classifica eles como como realistas, como naturalistas e não como pré-modernistas. Mas tem uma diferença. Esses pré-modernistas têm uma visão crítica da realidade brasileira, chuta, de quando é moderna. Eles têm uma visão crítica da realidade brasileira do século XX. Os realistas tinham uma visão crítica do século XIX. Realistas nasceram no século XIX e falavam sobre o Brasil do século XIX. Naturalistas nasceram no século XIX e falavam sobre o Brasil do século XIX. Os pré-modernistas nasceram no século XIX, mas falam sobre o Brasil do quê? Do século XX. Ou pelo menos esse Brasil de transição, fase de transição, do século XIX para o século XX. Fala para mim aí, o que eu tenho de transição do século XIX para o século XX? Fala para mim, vai, conversa comigo, vai. 1888, manda. Elaiá. Vocês não vão falar? Ou vocês estão de sacanagem?
1888. Irmão, pelo amor de Deus. Vai Wesley, fala. Abolição, porra. Abolição dos escravos, mano. Como é que vocês não sabem? Escreve aí, cara. Pode colocar aí, ó. Abolição dos escravos, 1888, porra. Vai. E agora? Vamos lá, até vou colocar o ano aqui, ó. 1889. Fala pra mim o que aconteceu em 1889. Jesus amado, Jesus Cristo. Oi? Proclamação da República. Muito bem. Proclamação da República. Proclamação da República. Então o Brasil passa de império para república. E tem um monte de outras coisas acontecendo, velho. Tem um monte do quê? De revolta, cara. Vocês estão ligados ou não? Quais as revoltas que acontecem aqui, ó, nesse primeiro momento republicano, dessa transição de final do Império para o começo da República? Vai. Consegue lembrar ou não? Vai. Final dos... o Floriano Peixoto, né? Sofreu uma revolta lá que os caras pegaram os navios e apontaram canhões e dispararam contra o Rio de Janeiro. Revolta da Armada? Revolta da Armada, pô. Vai. Outra, revolta dentro da Marinha contra os castigos corporais que os marinheiros recebiam. Revolta da Chibata, meu irmão. É isso, nós. Revolta da Chibata. Vai. Revolta no Rio de Janeiro. O cara que dá nome à escola de vocês, é a nossa escola. Colégio o quê? Oswaldo Cruz. E Oswaldo Cruz fez o quê? A campanha da vacina, velho. Revolta do quê? Ô Wesley, melhor aluno da sala, Wesley. O Wesley destruindo aí, mano. Oswaldo Cruz, ele fez a primeira campanha do quê? De vacinação obrigatória. E teve uma revolta contra a vacina, mano. Tá ligado, velho? Revolta dá o quê? Vacina, pô. Vai. Outra, revolta, aqui ó, em Santa Catarina. Revolta que os caras que moravam perto da estrada de terra, que o Percival Facquar vai fazer uma estrada de como é que é esse negócio que anda no trilho? Trem, uma estrada de trem lá, cara, e os caras vão ser expulsos das terras e falam, não queremos sair daqui não, cara, é a nossa casa, vai passar a trilha aqui, nós queremos ficar aqui. A revolta do contestado, irmão, é nós, cara, contestado, revolta do contestado. E tem várias, ó, tem mais uma, revolta lá, essa eu vou começar aqui agora falando sobre ela, cara, revolta lá no sertão baiano, em torno de um fanático religioso chamado Antônio Conselheiro, revolta de Canudos, muito bem. Quem tá lá no outro lado, lá, como é que é o nome, meu querido? Pedro, e aqui? Pedro e Lucas, os apóstolos. Revolta de Canudos. Ai, cara, aí sim, galera, aí sim, tamo junto, beleza? Então, o Brasil... e tem mais uma coisa, pô, mais um lance aqui, ó. Fala pra mim aí, ó, levanta a mão aí, ó, quem é descendente italiano, levanta a mão. Quem é descendente de alemão, levanta a mão. Quem é descendente de pigmeu? Vocês já perguntaram para os pais de vocês quando chegaram os primeiros membros da família de vocês no Brasil? Pergunta. Muitos deles vieram na Segunda Guerra, 1930, 40. Mas eu acredito, tenho quase certeza que a maioria de quem levantou a mão, italiano, quem levantou a mão aqui, alemão, quem levantou a mão aqui, polonês, veio para o Brasil quando? Final do século XIX, começo do século XX. Para muitas vezes substituir a mão escrava nas lavouras cafeiras. Tudo bem? Fala para mim, fenômeno do que dá? Imigração. Tamo junto?
Então, os pré-modernistas são os autores que vão escrever sobre esse novo Brasil. Esse Brasil do século XX, ou se você quiser, desse Brasil de transição do século XIX para o século XX. Estamos nessa? Estamos juntos? Ó, e agora então vamos lá, aos autores, os autores. Tá? Vamos lá, autores. Quem são os autores pré-modernistas? Bora. Primeiro autor pré-modernista, Graça Aranha. Olha o nome do cara, velho. Graça Aranha. O que eu posso fazer? É o nome do cara. Qual que é o romance dele? Qual que é a obra dele? A obra sempre vou colocar entre aspas. O romance dele se chama Canaã. Olha que foda. Ei, Canaã foi publicado quando? 1902. Olha o pré-modernismo aí, o século XX chegando aí. Canaã, fala pra mim aí, ó. O que é Canaã na Bíblia? Meu Jesus amado, meu Pai, né? Fala, Wesley, o que é Canaã na Bíblia? Canaã é terra prometida. Faltaram a catequese, esse povo, mano. Oi? Nem enfim. Terra prometida. Oi? Vou dar uma aula de catequese para esse pessoal. Terra prometida. Para quem que o Brasil foi terra prometida? Para quem que o Brasil foi Canaã? Para quem levantou a mão aqui, velho. Graça Aranha é o nome do cara. É o nome do cara, não tenho culpa. Graça Aranha, é o nome do cara mesmo. E o romance dele chama Canaã. E por que o romance dele chama Canaã? Porque ele vai falar da terra prometida para quem? Para os tataravós, para os trisavós de quem levantou a mão italiano. Levantou a mão alemão. O Brasil é terra prometida. O Brasil é terra prometida. É o primeiro romance, tá? Primeiro romance no Brasil, primeira obra no Brasil, sobre o quê? Sobre imigrantes. É o primeiro romance que tem como protagonistas imigrantes. Quem são os imigrantes? Imigrantes alemães. Né? Imigrantes alemães. Olha aí, ó. E quem são eles? O Lentz, com S, não é Letz, é Lentz. Vou escrever aqui de novo. Lentz e Milkau. Lentz e Milkau. São dois alemães que vêm para o Brasil, são dois amigos que vêm fazer aqui a sua Canaã, certo? Só que eles têm uma diferença. Qual é a diferença? O Lentz, ele vem para o Brasil, ele quer enriquecer, ele quer progredir, mas ele não quer o quê? Não quer troca, nem cultural, Deus o livre misturar com esses brasileiros aí de cultura inferior. E muito menos ele não quer troca o quê? Genética. E portanto o Lentz é o quê? Xenófobo. E o Milkau? O Milkau é o contrário. É o cara que, tanto do ponto de vista cultural, admira a cultura brasileira, como também ele vai estar aberto a casar com brasileiras e ter filhos com brasileiras. Tá certo? Tanto, cara, tem uma cena aqui que é paulada, hein, mano? Tem uma cena que é paulada. Tem uma menina, olha pra mim aqui, ó. Tem uma menina chamada Maria, que é uma alemã que trabalha na fazenda. Ela é bem humildezinha, ela nem sabe falar português. E ela é engravidada pelo dono da fazenda. Beleza? E o filho do dono da fazenda, e o filho do dono da fazenda expulsam ela da fazenda, dizendo: esse filho não é dele, esse filho é não sei o que, você é uma vagabunda, sai daqui. E ela vai dar a luz sozinha numa plantação, e dela desmaia eu vou ter que contar, é a história, velho. Ela desmaia de dor, de cansaço depois do parto. E o que acontece, cara? Porcos, selvagens, matam a criança, devoram o bebê da Maria. E o que vai acontecer? Ela vai ser presa. Porque acusaram ela do quê?
de ela ter dado o filho aos porcos. E ela não conseguia se defender. Ela estava sendo julgada numa língua que ela não conhecia e tudo mais. Aí o que acontece? Um rapaz chamado Milcal vai lá e pega ela, foge com ela, e a última cena do livro é os dois olhando para o horizonte e falando, não, esse Brasil ainda vai ser a nossa Canaã. Esse Brasil ainda vai ser a nossa terra prometida. Tudo bem? Fale para mim. E daí vão falar assim, nossa, Jesus, mas que mau gosto. Que história é essa? Sabe aonde que o Graça Aranha viu isso, cara? Ele viu isso quando ele era juiz de uma cidade do interior lá do Espírito Santo. Um caso semelhante, né? Que a menina perdeu a criança foi devorada por porcos e ela foi acusada, né, de ter matado o próprio filho. E depois que ele foi transferido, né, e ele não conseguiu acompanhar o que aconteceu com essa moça, ele não soube nunca mais o que aconteceu com ela, se ela foi julgada inocente ou culpada. E para ele dar um final que ele queria que essa menina tivesse uma chance, que essa menina tivesse a oportunidade de continuar a sua vida, ele vai escrever o romance, em que ele dá um outro final. Né? Ou um final que ele gostaria que acontecesse. Tudo bem? Fale para mim. Pré-modernismo. Tá? E daí, cara, tem uma outra obra. Putz, cara, eu acho que hoje não vai dar nem para tocar. Mas não precisa tocar hoje, cara. Porque é coisa... Pode falar, Isa. Fala, Isa. Paulada, né? Forte. Não é Isa teu nome? É Vitória, nada a ver. Mas você não pegou um trabalho que era da Isa? Alguma coisa? Viu? Cara. Fala, Vitória. Quer falar ou não? Paulada, né? Forte. Tá. E agora, mas, cara, esse livro ainda é mais, né, digamos assim, suave do que o outro, que é mais paulada ainda, que é o livro do Euclides da Cunha. Pega aqui, Wesley. Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha tem uma obra monumental chamada Os Sertões. Os Sertões. Já ouviram falar? Os Sertões também foi publicado em 1902, no mesmo ano. Euclides da Cunha. Já ouviram falar Os Sertões ou não? Paulada também, cara. Os Sertões é um retrato do quê? Retrato da Guerra de Canudos. Por que Guerra de Canudos? Porque aconteceu lá na região de Canudos, na Bahia. Guerra de Canudos, beleza? E daí o que acontece? O Euclides da Cunha, ele foi mandado para Canudos como correspondente de guerra. Ele era jornalista e ele foi para Canudos e ele estava escrevendo sobre o conflito e mandando as matérias para o jornal que seria o estado de São Paulo, né? Beleza? E da observação dessa guerra que se deu em torno de um fanático religioso chamado, vocês sabem, estão ligados ou não? Antônio Conselheiro, sabiam dessa ou não? Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro era um líder religioso, beleza? Que alguns chamavam de profeta. A história do Antônio Conselheiro é a seguinte, cara. Ele foi abandonado pela esposa, aí ficou meio zureta da cabeça e ele começou a andar pelo sertão baiano pregando o evangelho. Pôs uma túnica, deixou o cabelo crescer, deixou a barba crescer e começou a pregar o evangelho e construir cemitério e construir igreja e não sei o que. E de repente o cara olha para trás e começa a fazer umas profecias. Qual profecia que ele vai... O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Era uma das profecias do Antônio Conselheiro. Detalhe, fala pra mim aí, a região de Canudos hoje na Bahia
que era um deserto, hoje está o quê? Inundada por uma represa do Rio São Francisco. Já ouviram falar nas transposições das águas do Rio São Francisco? Hoje está lá aquele deserto virado em quê? Mar. O sertão virou mar. Só está faltando o que agora? O mar virar sertão, né? E com esse aquecimento global, com esses negócios que o planeta está passando, né? Sei lá, irmão. Mas daí tá lá o Antônio Conselheiro andando pelo sertão baiano e pregando o evangelho, o sertão vai vir. Tem até uma musiquinha do Sai Guarabira. Sertão vai vir amar, tá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão. De repente o Antônio Conselheiro, depois de alguns anos, ele olha para trás e ele vê que tinha 30 mil seguidores, né? Eu sei que para vocês hoje no Instagram isso nem é muito, né, cara? É quase o que eu tenho lá, 40 mil, 30 mil. Mas, cara, se imagina, mano, você ir andando e olhar para trás, mano, 15, 20, 30 mil pessoas te seguindo. Não no virtual, no presencial, você tá entendendo? Fala pra mim. Você tá ligado no Forrest Gump? Ué, você tá ligado no Forrest Gump? Que o cara vai andando, a barba crescendo, o cabelo crescendo, vai correndo, quando vê a galera tá atrás dele, velho. É o Antônio Conselheiro, irmão! Quando ele olhou pra trás, velho, eu tô chutando o número mais alto. Alguns falam 12 mil, 15 mil, alguns chegam até 30 mil seguidores, tá? Aí o que acontece? Ele fala assim, um determinado, puta merda, tem gente pra caceta aqui, né, mano, atrás de mim. O que eu vou fazer? Eu vou parar de andar. Nós vamos se estabelecer aqui em Canudos. E ele vai criar o quê, mano? Um império. Um império de Belo Monte. Fala aí. Estudaram isso ou não estudaram? Império de Belo Monte. Ele era contra o quê, mano? Ele era contra a República. Tá entendendo? Olha, Brasil de transição, século XIX para o século XX. Ele nem sabia exatamente o que era república. Mas ele falou assim, república é coisa do demônio. Tirou o direito de Deus, divino do imperador. E é o seguinte, aqui, mano, no Império de Belo Monte, nós não paga imposto. Nós não obedece presidente, porra nenhuma. Aqui quem manda é Deus. Tudo bem? Fale para mim. E você acha que a república recém-proclamada, cara, vai deixar, né, uns malucos no meio do sertão baiano, 15 mil, 20 mil, seja lá quantos mil for, com o império? Vai virar moda. Agora todo mundo vai querer ter o seu império. O império de Itajaí. Então o que acontece, velho? O presidente da república, que é o primeiro presidente civil do Brasil. Quem que é o primeiro presidente civil do Brasil? O primeiro presidente foi Deodoro da Fonseca, Marechal Deodoro. Sim, O outro foi o Duque de Caxias. Duque de Caxias. O Marechal Floriano Peixoto. O segundo. E o terceiro foi Prudente de Moraes. O primeiro presidente civil, terceiro presidente do Brasil. Os caras falavam dele que ele era prudente demais. Ou seja, covarde, que tá lá uns caras no meio do sertão baiano com um império, com 10 mil, 12 mil. Ele falou assim, então tá bom, vocês vão ver quem é prudente demais. Vai mandar 4 ataques sobre Canudos. Os 3 primeiros perderam. O 4º ataque dizimou Canudos. Não sobrou ninguém. Tinha 10, morreu 10, tinha 15, morreu 15, tinha 30, morreram 30 mil pessoas. Crianças, velhos, mulheres e assim por diante. E o Euclides da Cunha vai retratar isso em 3 partes do livro. Quais são as 3 partes do livro? A primeira parte, a terra, que não é literatura, cara. A terra é geografia, geologia. Ele vai fazer uma descrição da geologia, da vegetação, da fauna, do clima, da flora, do sertão nordestino. A terra onde se deu essa guerra. A segunda parte se chama o homem. O homem não é literatura, cara. O homem é o quê? Sociologia, velho.
Ele está estudando esse cara, esse Antônio Conselheiro, e essas pessoas, por que essas pessoas seguiam esse cara, velho? Porque ele dava aquilo que nem o Império e nem a República davam para aquele povo. O quê? Coisa simples. Um teto, porra! Coisa simples. 3 refeições na mesa, porra! Por isso que esse cara tinha tanta gente que acreditava nele. Porque ele falava de Deus, mas também falava de coisas materiais. E só para fechar, galera, a última parte, a luta, que também não é literatura, é história. Só para, fica comigo. Só mais um pouquinho. Ah? Vem cá. O que acontece, velho? Não, tenho 3 minutos. Calma. O que acontece, cara? 15 mil pessoas, sei lá, quantas mil pessoas vão ser dizimadas. Olha para mim aqui, ó. Morreram todas, falem para mim. Foi encontrado o corpo de Antônio Conselheiro já morto. O que eles fizeram? Decapitaram o cadáver dele, meteram numa estaca e saíram pelas vilas mostrando o que acontecia com quem fosse contra a República. Mas o mais foda, sabe o que era, cara? Olha aqui, ó. Não, tenho 3 minutos, me dá 3 minutos, olha aqui, ó. O mais foda, sabe o que era? É que no meio da guerra, o Antônio Conselheiro, ele fez uma profecia muito malandrinha. Qual que é a profecia que ele fez? Quem morrer pela lâmina não verá Deus. Só vai para o céu quem morrer pelo fogo. Quem morrer pela pólvora. E é por isso que esses canadenses resistiram ao primeiro, ao segundo, ao terceiro ataque, cara. Porque naquela época, como é que era a guerra, mano? Era um tiro e na sequência era o quê, mano? Baioneta, tá ligado? Aquelas baionetas que era uma espadinha que ficava ali, cara. Combate corporal. Os canadenses levando facada e lutando. Se eu não levar um tiro, eu não caio. Porque senão eu não verei a Deus. Tá entendendo? E daí o que acontecia, velho? Quando as forças republicanas capturavam os canadenses, enfileiravam os caras, falavam assim, ó, grita, viva a República. Não, o Antônio Conselheiro falou que a República é coisa do demônio, não vou gritar. Então você vai morrer. Eu morro. Aí perguntava, como que você quer morrer? Com um tiro ou degolado? Os caras começavam a ficar desesperados. Não, senhor. Faz isso não, dá um tiro. Não vou gastar bala com você não, cara. Não, nós se juntamos aqui, dá um tiro, mata 3, 4, tudo junto, nós se abraçamos aqui. Não, amigo, você vai morrer assim, ó. Mostrava a lâmina e degolar. O cara gritava com o desespero, não de morrer fisicamente, mas de ter a certeza que não ia para o céu. Fale para mim. No final da guerra, quando as forças... um minutinho. Quando as forças republicanas estavam chegando em Canudos, o que as mães faziam, cara? Ateavam fogo nas suas casinhas e se precipitavam as chamas para morrer, de acordo com a profecia de Antônio Conselheiro. Esse povo, no meio dessas duas forças, que exploravam e levavam à morte. Digam tchau. Uhul!